Olá, meu nome é Alan, sou professor de língua portuguesa do CEJA Dona Clara Mantelli. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula referente ao módulo 4 do Ensino Fundamental 2. Se você é fã de cinema ou teatro, certamente já se deparou com esse gênero textual que estudaremos agora. Textos dramáticos é o nosso assunto. Textos dramáticos. A palavra drama, na sua origem, significa ação. É a ação dramática que unirá o texto teatral a outros gêneros textuais, como roteiros de cinema e as telenovelas. Nos três casos, essa ação, representada pelas atitudes, decisões, atos e vontades dos personagens, é expressa na forma de diálogos. Em Hollywood, uma das maiores indústrias de cinema do mundo, existe um profissional com a função específica de criar esses diálogos. É o dialoguista. Além das falas dos personagens, o texto dramático traz anotações do autor, que indicam como realizar essa encenação. É por meio dessas orientações, chamadas rubricas, que os autores podem perceber como o autor imaginou cada cena, a sua movimentação, os gestos dos personagens e etc. Percebam que eu disse rubricas e não rúbricas. Não errem. Durante uma conversa, nós utilizamos diversas estratégias para tentar provar ou negar a ideia que está sendo discutida. Chamamos isso de argumentação. Vamos estudá-la mais a fundo? Tipos de argumentação. Chamamos de argumentação o conjunto de argumentos, razões e raciocínios empregados para defender ou negar a validade de um ponto de vista. Há vários tipos de argumentos. Exemplos: argumentos por exemplificação ou comparação. São aqueles que partem da apresentação de situações para favorecer a ideia que se quer defender ou que se quer provar. Argumentos por causa e consequência. Para que o argumento expresse causa, ele deve apresentar um porquê, ou seja, um motivo que justifique determinada afirmação. Já para que ele expresse consequência, ele deve mostrar um efeito, um resultado daquilo que se espera. Literatura de cordel é um assunto bastante recorrente em nossas provas e que já foi mencionado em outros vídeos. Porém, vamos estudar agora mais algumas características. Literatura de cordel. Literatura de cordel é um gênero literário tipicamente brasileiro, que recebe esse nome porque suas publicações eram penduradas em varaus ou cordas, por isso o nome cordel. Ela pode ser encontrada em folhetos e em publicações impressas, na maioria das vezes em papel barato, em cuja capa geralmente há o título da obra e o nome do autor escritos em xilogravura. Xilogravura, o que é isso? Xilogravura é a arte e a técnica de gravura em que o artista entalha o desenho numa superfície de madeira e depois cobre com tinta apenas as partes elevadas do que foi entalhado. Esses títulos se encaixam aos desenhos e trazem normalmente temáticas nordestinas. Outro assunto bastante importante que você deve aprender é o uso correto dos conectivos ou conjunções. Conjunções ou conectivos é a classe de palavra responsável por dar coesão ao texto e por ligar duas ou mais orações. Vamos entender um pouquinho mais? Conectivos. Os conectivos, como o próprio nome indica, são palavras utilizadas para conectar ou ligar palavras ou orações. São importantes para relacionar as ideias do texto e dão coesão às orações e parágrafos. Exemplo: nesta oração que você vê aí na sua tela: fui ao mercado e comprei iogurte. Percebam que eu tenho duas orações. A oração número 1, fui ao mercado. E a oração número 2, comprei iogurte. Professor, como que eu sei que eu tenho duas orações aí nessa frase? Simples, pela presença do verbo. Para cada verbo eu tenho uma oração. Então a primeira oração, qual é o verbo dela? É o verbo ir, de fui ao mercado.
E na segunda oração é o comprar, comprei iogurte. E vocês podem perceber que ligando o fui ao mercado, que é a primeira oração, e a segunda oração, que é comprei iogurte, eu tenho a presença do e, que é uma conjunção que dá uma ideia de adição ao meu período. Ideias que os conectivos podem exprimir. A primeira ideia que o conectivo pode exprimir é a ideia de causa. E para exemplificar, eu trouxe alguns exemplos de conectivos. Uma vez que, já que, visto que, devido a, porque. E como que nós aplicamos esses conectivos em uma frase? Percebam. O governo precisa regulamentar a venda de medicamentos porque os remédios não podem ser consumidos como alimentos. Percebam que esse porquê nos traz essa ideia de causa. Outra ideia que os conectivos podem exprimir é a ideia de adversidade, ou seja, os conectivos adversativos ou aqueles que quebram a expectativa. Quais são eles? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, e aplicando eles em uma frase, estudei bastante, mas não fui aprovado. Adversativo vem de adversário, ou seja, toda vez que eu falo de um adversário, significa que eu tenho algo contrário. Então, nessa frase, estudei bastante, mas não fui aprovado, percebam que tem essa ideia de contrário, de oposição? Pois é, são os conectivos adversativos que nos trazem essa ideia. E por fim, os conectivos que nos trazem a ideia de conclusão, ou seja, os conectivos conclusivos. Exemplos: logo, portanto, então, e a aplicação numa frase: estudei muito, portanto, passarei na prova. Percebam, estudei muito, então eu chego à conclusão de que passarei na prova. Esses tipos de conectivos, eles dão essa ideia. Eu cheguei à conclusão de... O poema é um dos gêneros textuais mais conhecidos e que também é bastante recorrente em nossas provas. Sendo assim, vamos estudar a sua estrutura com bastante calma para que você possa compreender. Poemas. Quando a poesia se manifesta em um texto escrito em versos, ela recebe o nome de poema. Destaca-se: verso é o nome que se dá a cada linha do poema. Estrofe é o conjunto de versos. São separados pulando uma linha de uma estrofe para outra. Ritmo é o arranjo de palavras e a sonoridade delas. Rima, quando há palavras no final ou no meio de diferentes versos que terminam com sons semelhantes ou idênticos, nós chamamos isso de rima. E métrica nada mais é do que a contagem das sílabas poéticas do verso, que é feita de forma diferente. Acompanhe. É necessário que você consiga compreender a diferença entre contagem de sílabas gramaticais e contagem de sílabas poéticas. Para fazer a contagem das sílabas gramaticais é muito simples, afinal, trata-se da separação de sílabas que todos nós já estamos acostumados a fazer. Então, na frase "tinha uma pedra no meio do caminho", como ficaria a separação dessas sílabas? Vamos lá? Vamos ver como ficaria. Tinha uma pedra no meio do caminho. Vamos ver quantas sílabas nós temos agora? Uma sílaba, duas sílabas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sílabas gramaticais. Viram? Até aqui não tem nenhum segredo. Já para fazermos a contagem das sílabas poéticas, a coisa acontece de uma forma um pouquinho diferente. Diferente porque eu não contarei apenas a sílaba gramatical, e sim o som que ela produz. Um exemplo. Toda vez que uma sílaba ela terminar em vogal
e a sílaba que vier na sequência ela começar em vogal, eu vou juntar as duas em uma única sílaba. Difícil? Não. Acompanhe aqui. Vamos pegar, por exemplo, essa sílaba nha aqui. Percebendo que ela termina com uma vogal e ela começa a outra com uma vogal? Pois é, não posso separar as duas como eu fiz na contagem das sílabas gramaticais. Eu tenho que juntá-las. E como vai ficar isso daí na prática? Vamos lá. Ti é a primeira. Já sabemos que como essa próxima sílaba ela termina em vogal e a outra sílaba ela começa em vogal, eu tenho que deixar as duas em uma única sílaba. Olha lá. Fiz isso. O que farei agora? Continuarei a contagem. Ma, pedra, no. Chegamos aqui em uma outra sílaba que eu tenho o mesmo caso do nha lá. Se eu fosse fazer a contagem da sílaba gramatical, eu teria uma, duas sílabas gramaticais. Porém, eu estou fazendo a contagem das sílabas poéticas, que me impede de separar as vogais. Então, essa palavra aqui, meio, ela vai ficar como uma única sílaba. E vou fazer a contagem das demais sílabas. Do, ca, mi, nho. Legal. Outra particularidade que eu tenho na contagem das sílabas poéticas. Quando eu estou fazendo essa contagem, eu devo simplesmente excluir a última sílaba. Ou seja, quantas sílabas poéticas eu tenho na frase? Vamos fazer a contagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas poéticas. Por quê? Porque eu excluí a última sílaba. Resumindo, quantas sílabas gramaticais e quantas sílabas poéticas eu tenho na frase "tinha uma pedra no meio do caminho"? Tenho 13 sílabas gramaticais e 10 sílabas poéticas. Conseguiram compreender? Dando continuidade ao nosso estudo de diversos gêneros textuais, vamos estudar agora mais dois: o artigo de divulgação científica e, na sequência, o resumo escolar. Artigos de divulgação científica são textos que abordam temas científicos e são publicados em seções de jornais ou de revistas, vendidas em bancas de jornais ou disponibilizados na internet, sites ou blogs. São textos escritos por jornalistas ou cientistas com o objetivo de divulgar o conhecimento científico de diferentes áreas a um público leigo, porém interessados em temas relacionados a diversas áreas do conhecimento. Ou seja, esse gênero ele se dirige a um público mais amplo e é necessário que a linguagem seja clara para que os termos científicos sejam exemplificados por meio de expressões mais comuns ao público-alvo, ou seja, para que todos possam entender. O resumo tipicamente escolar é escrito em geral para apresentar uma síntese do conteúdo de um texto ou de uma obra. Ele deve ser bem conciso, ou seja, ele deve ser bem breve e claro, e apresentar ideias bem organizadas e hierarquizadas. Ou seja, ele deve apresentar ideias que vão de acordo com uma ordem que parte do mais importante e gradualmente vai chegando ao menos importante ou vice-versa, evitando-se assim interpretações ou comentários críticos. Para fazer um resumo, é fundamental compreender o sentido global do texto, pois não se trata de uma obra salteada de partes do texto-fonte e muito menos copiar o início de cada parágrafo do texto, pois dessa forma o resumo ficaria completamente sem sentido.
vez você já ouviu falar em aspas? Não? Então venha comigo porque eu vou te ensinar. Afinal, isso é assunto de prova. Uso das aspas. As aspas são sinais gráficos usados em textos em diversas situações. Observe alguns exemplos. Primeiro uso das aspas. Para indicar uma palavra ou frase escrita ou falada por outra pessoa. Exemplo. O chefe disse: precisamos alcançar nossas metas. Percebam que aquilo que está entre aspas representa a fala de outra pessoa, nesse caso, a fala do chefe. Segundo uso das aspas, para destacar uma palavra ou expressão. Exemplo: existe sempre um mas em tudo que eu falo. Percebam que o mas que está entre aspas não se trata de uma conjunção adversativa, mas sim de um uso diferente dessa expressão. Terceiro uso das aspas, para indicar o uso ou um termo fora de seu contexto habitual. Exemplo: aquela chuva de informações me deixou atordoado. Quando eu falo aquela chuva de informações, eu estou falando no sentido metafórico, ou seja, não é o sentido literal da palavra chuva. Portanto, devo colocá-la sempre entre aspas. Nossa aula se encerra aqui. Mas se ainda restou alguma dúvida, volte o vídeo e assista novamente. E antes de terminarmos, como sempre, fique com essa frase: seu esforço pelos seus sonhos jamais será em vão. Portanto, estude, que o sucesso virá. Até a próxima aula.